Bom, amigos, dando continuidade, né, ao nosso programa proposto, voltando do intervalo, todo mundo já abastecido, fortalecido, vamos dar continuidade. O dar e o receber, requisitos básicos do beneficiário, daquele que está se propondo a receber a terapia, né? Aí nós vamos estar vendo que muitas coisas vão estar semelhantes ao doador, o esclarecimento, né? O conhecimento da proposta, do trabalho em si, por que é que ele está buscando aquele recurso, aquela terapia. Isto é importante. Como é que se dará, o que é feito, como deve ser a postura, a vibração dele. Tudo isso fará com que ele, entendendo o processo como estará ocorrendo, ele possa ajudar e ser ajudado, né, de uma forma mais eficiente. Então, é importante que ele tenha todo esse esclarecimento. Fé e oração. Naquele momento, ele buscar realmente esta sintonia com o Pai Criador, que é de onde está nascendo todas as energias, todas as condições para o nosso aproveitamento. Nesta sintonia, nessa estrada de duas mãos, né? Através da fé, da crença de que ele estará recebendo ali, naquele momento, todo esse auxílio, toda essa ajuda que vem do Pai Criador. É importante que ele tenha o entendimento da preparação dele para aquela atividade, conforme nós falamos, né? Que é que ele precisa estar naqueles instantes e depois da aplicação do passe, em que ele volte para as suas atividades normais, rotineiras, cotidianas, em que ele vai precisar, com certeza, fazer uma dieta moral. Quando a gente toma algum medicamento, não é necessário a gente ter alguns cuidados para tomar aquele medicamento. Tem que ser em tal horário, de tantas em tantas horas, tem que estar com o estômago, com alimento, com a condição que ele pode estar prejudicando, mais do que talvez ajudando. Esta dieta moral, quando este indivíduo que está buscando a terapia do passe, o socorro espiritual, sai dali e ele volta, sai dali com uma energia impregnado, de uma energia muito salutar, muito melhor do que a que ele estava ambientado, ou na condição que ele trazia, né, que ele se portava. Mas ele saindo dali, ele voltando para a mesma energia que ele estava acostumado, isso vai existir com certeza uma certa incompatibilidade, um desencontro entre as energias positivas que ele recebeu naquela terapia e ele voltando para as mesmas condições. Então, é importante que ele faça essa dieta moral, que ele dê tempo para que essa energia vá trabalhando em suas células, né, no seu organismo, de forma a proporcionar a ajuda, o auxílio de que ele está precisando. Então, voltar para as mesmas condições estará fazendo com que esta energia benéfica que foi transmitida para ele encontre algo que esteja em desacordo, em desalinho, dificultando que o seu organismo absorva da melhor forma possível o que foi passado, transmitido para ele. Está claro isso para todos? E aí a gente vai buscar aqui um caso que aconteceu conosco. Fomos convidados para dar uma aula num curso na Mansão, e esse curso ele acontece 15 às 17 horas. 16 às 17 horas. No centro a gente achou assim um horário muito quebrado, né? De caramba.
e depois a reunião só às 20 horas, então a pessoa ou vai embora, e se ficar esperando lá, vai esperar muito tempo para sair das 17 horas até as 20 horas, né? Quebra um pouco ali na tarde. Não seria melhor que esse curso fosse das 18 às 19, porque é uma hora, faz um lanchezinho, uma coisa, às 20 horas já assiste a palestra, não é? E depois é que vai para casa, talvez. Bom, mas fomos lá dar esta aula sobre amar os inimigos. Sentamos na sala, estava tendo um processo na casa em que o pessoal do RH, junto a uns funcionários, estavam reunidos, tendo alguma conversa, quando chega uma pessoa que pela primeira vez entrou na casa. Pela primeira vez. Ele, com a chave de uma motocicleta, pendurado no pescoço, perguntou ao pessoal do RH, se informou alguma coisa, e depois entrou na sala, como que parou ali de paraquedas. Aquelas coisas na vida da gente que a gente não sabe explicar direito. E nós estávamos lá falando de toda a proposta de se reconciliar com os adversários. Não é coisa fácil, mas quão bom não é para cada um de nós poder sair de um relacionamento que esteja mal visto, mal interpretado, mal vivenciado, para uma condição de harmonia, de coisa boa, não ter ninguém pensando ou querendo mal de forma alguma para o outro. Vamos falando quando ele pede a palavra, meu irmão, você está falando aí como é fácil tal, mas na vida real, como é difícil. Ele aí começa a se apresentar. Meu nome é fulano, eu sou evangélico, eu nunca vim aqui a essa casa, estava passando por aí pelo portão, não é nem o portão principal, é o portão lateral lá de cima da reunião, né? Estava passando e não sei, alguma coisa mandou eu parar a motocicleta e vim aqui. Eu parei, entrei e também não sei porque eu cheguei aqui nessa sala, mas eu só sei que eu estou vivenciando, chega a arrepia, né? Eu só sei que eu estou vivenciando nesse momento um acontecimento muito desagradável, porque eu moro de aluguel em um local que é um prédio, onde a pessoa que me aluga o quartinho onde eu moro, tendo problema com o filho, que é usuário de drogas, né, extremamente perigoso, violento. Este filho levou a mãe, a uma situação assim de bastante tristeza, de profundo sofrimento, em que ela me chama, sabendo que eu sou evangélico, e pediu para fazer uma oração, uma oração com ela, né? Ao que eu fiz. Isso chegou até o filho, que criou por mim um verdadeiro sentimento de adversário, de inimigo. Eu nunca tive inimigo nenhum na minha vida, mas hoje eu posso dizer ao Senhor que eu tenho um inimigo terrível, porque eu fui chamado pela mãe dele para fazer uma oração, porque ela estava sem piso, sem saber mais o que fazer, e ela me chamou e eu fui fazer, e hoje eu estou convivendo com isso, não sei como, não sei porque eu vim parar aqui nessa aula aí, nessa atividade, e a gente conversando, bom, né? Aquelas coisas da vida que a gente não sabe muitas vezes explicar, mas dá para a gente entender, da proposta da casa em ter naquele dia, naquele horário, uma atividade. Aí a gente vai abrir aqui para a condição da terapia do passe, dos passistas da casa, desse compromisso, né? Mas a gente não deve ficar só aí. Os diversos trabalhos da casa, seja na recepção, seja na livraria, seja na cantina, seja na evangelização, seja na doutrinária, que mais, Joyce? Tantas coisas que a gente pode estar tendo e deve ter nas casas, em que as pessoas são colocadas como importantes, né? Na realização daquilo, dos benfeitores poderem nos conhecer, cada um de nós. Imaginemos um técnico de seleção sem conhecer os jogadores. Conta aí com esses. Aí aparece lá
11 jogadores no campo, o cara sem conhecer ninguém, vai ter time ali, vai ter talvez uma bagunça, porque ele vai botar fulano em tal lugar que talvez não seja o lugarzinho que ele melhor se adequa, que é o interesse dele, que ele está mais envolvido ou motivado a exercer. Você é um bom goleiro, rapaz, segura aqui esse gol, mas eu pego o cara que só sabe correr lá na frente para fazer o gol e boto no gol, não vai segurar a bola não, ou vice-versa, eu boto o goleiro para pensar que ele vai driblar o cara que é bom do outro lado para fazer o gol, não vai ter time, vai ter talvez uma desorganização, dando muito mais trabalho aos benfeitores espirituais para organizar essa nossa salada que não está muito bem balanceada, não é verdade? Daí a importância de todos nós estarmos com esta consciência desperta, para que esse compromisso que a gente está assumindo, não é? Dentro da casa espírita, seja por nós firmemente cumprido, com toda a entrega, com toda a disposição, pela nossa vontade, pelo nosso desejo de fazer parte de um time, de uma equipe, onde a ligação é de lá para cá e não o inverso. Então, se a gente não tiver com este compromisso rígido, assumido, os bons espíritos, por certo, não poderão confiar, não deverão confiar em nós, pelos deslizes, que não está em tempo ainda. Esse jogador ainda precisa treinar um pouquinho mais, para depois ele estar assumindo uma partida à vera, assim que a gente falava, uma partida oficial, que esteja contando realmente pontos. Então, a importância de todos nós em abraçando a atividade, não só esta da terapia dos passos, qualquer que seja dentro, da gente honrar com esse compromisso. Diz os benfeitores que o tempo é no mínimo uns 10 anos para a gente segurar, que realmente a gente está, né, Joyce? No mínimo uns 10 anos para a gente ter este compromisso assumido, para os mentores poder dizer assim, esse aí a gente conta, vamos contar com ele. E aí direciona, por exemplo, um homem daquele que está em desespero, nunca teve inimigo, para uma tarefa dentro da casa espírita que vai falar sobre a necessidade dele buscar este auxílio nos benfeitores, nas orações dele, né? No Pai Criador, que o desejo, o propósito é o ajudar. Envolve esse irmão que está equivocado nesse momento, não é? Todo o auxílio que ele pode ter dos benfeitores espirituais. Agora, imaginemos se eu não tivesse esse compromisso assumido com responsabilidade, e naquele dia eu achei de fazer tal coisa porque era mais importante, assim, só deixei de ir lá. E aí talvez o pessoal tivesse no outro comentário, chega, não tem a proposta sendo realizada, né? E os benfeitores estão sempre contando conosco. Lembra do que a gente falou desses instrumentos mais calibrados, mais eficientes, eficazes, realmente na busca do socorro, do amparo, que eles possam estar contando conosco, né? Porque a casa espírita vai ser esta casa de oração, vai ser esse pronto socorro espiritual e vai ser uma grande escola para todos nós, não é verdade? Mas nesse tocante de pronto socorro espiritual, vai precisar de uma equipe bem preparada, com propósito, com objetivos bem claros, no exercício da atividade. Imaginemos a gente precisando, com uma dor terrível, em algum órgão, indo para o hospital, a gente chega lá, não tem um médico não. Não tem ninguém para receber o senhor não. Como é que nós vamos ficar? Se a proposta de existir o hospital, a clínica, é esta, uma vez que a gente passe por uma dor, por algo que a gente não está enxergando, ter o profissional específico, especializado para aquilo, a gente chega, bate na porta e não tem. Imaginemos se esse alguém formos nós,
se a pessoa que a gente esteja levando para receber aquele socorro, aquele auxílio, seja do nosso relacionamento, do nosso afeto, a gente receber isso. E por que a gente não se colocar no lado oposto? Não é? E por que a gente não se dá? É a gente que será aquele profissional que deverá estar lá bem preparado, né? Com objetivos, com propósitos bem claros, para poder receber, para poder atender da melhor forma possível, com esse conhecimento e com toda uma vontade e um propósito de ajudar. Então, esses requisitos do beneficiário é muito importante que ele tenha entendimento disso, porque a gente pode estar querendo fazer algo de bom para alguém e esse alguém esteja trancado, fechado a isto, sem esse propósito de receber, sem esse desejo de receber o auxílio. Fomos assistir o filme novo que está passando no cinema, nosso lar. Vimos a hora que aquele benfeitor desce para resgatar o terceiro amigão lá, mas precisou dele o quê? A vontade de mudança. Socorro, me ajudem, né? Perdão pelo que eu fiz. Aí desce. E muito. Lembra, aquela cena foi maravilhosa, não foi? Desce muito para poder resgatar, mas vai precisar dele a vontade, o propósito, o desejo de buscar, de se arrepender, realmente buscar algo diferente. Não, errei até aqui. Era até um médium, não era, Jairson? O cara era um médium, velho. Você lembra da história do filme? Otávio era um médium, né? Diz a benfeitora que a gente pode fazer 2 reencarnações em uma só, com o exercício da mediunidade bem exercido, ó. 2 reencarnações em uma só. Imaginemos, mas aquele irmão se equivocou, né? Errou, deslizou, então precisou um tempo, sabe quantos anos, até que ele abriu os olhos e disse: bom, eu quero sair daqui, reconheço que eu preciso mudar, quero mudar. E aí conte conosco. Apareceu logo o benfeitor para estar resgatando ele ali, né? Requisitos básicos do ambiente da aplicação do passe, de preferência que esse ambiente seja na casa espírita, no centro espírita, conforme nós falamos: escola, hospital, né? E o que mais? E um pronto-socorro, hospital, escola e uma casa de oração. Não é isso? Não é a junção disso? Mas neste momento, buscando este auxílio, este recurso para a saúde, como um pronto-socorro espiritual, em local harmonizado e de preferência vinculado ao ambiente fraterno, onde ele possa estar sendo utilizado como mais uma forma de ajuda realmente para aquela pessoa que está buscando a casa espírita, né? Recebe o atendimento e vai estar recebendo ali o passe, a depender do que venha sentindo, vivenciando, para buscar essa harmonização, este equilíbrio de energias, não é? E pode ser fora do centro espírita, pode ser fora do centro espírita. Muitas vezes a gente vai ver nos hospitais, né? Como está ganhando importância e sendo diferente nos hospitais do que a gente via antes. A gente vai visitar alguém que está doente, a pessoa está fazendo uma prece, entrava a pessoa para dar o medicamento ou para ver a pressão, o que quer que seja, e fazia zoada e vai para um lado para o outro, e a pessoa está aqui, está a família, os amigos, estão ali fazendo uma oração, uma coisa ou outra, e a pessoa sem, né? Já tivemos tempos piores, mas com certeza a equipe de enfermagem, a equipe médica vem sendo orientada a esperar aquele momento né? Que é tão importante quanto a terapia que ela está propondo também a oferecer ali àquele paciente. Então espera um pouquinho aquele momento, 5 minutos, 2 minutos, 5 minutos, daqui a pouco ela volta, né? E não atrapalhe, não faz uma outra coisa porque segue para o quarto 2, depois volta aqui para o quarto 1 de novo e faz. Então esse respeito, esse olhar vem sendo cada vez mais entendido, compreendido pela equipe médica dos hospitais,
para que seja feito naquele momento ali a aplicação do passe, uma oração, uma prece, né? Em benefício daquela pessoa que está necessitando. De se construir a harmonia necessária no ambiente fora da casa espírita, porque a casa espírita tem todo o auxílio e a proteção dos benfeitores espirituais. É aquela necessidade desse caso, conforme nós falamos, né? De ser preparada para receber. Quem é que nós vamos estar? Para onde é que nós vamos direcionar esse irmão aí agora? Vai estar acontecendo, está acontecendo em tal lugar, isso, aquilo, aquilo. Então esses compromissos são por nós organizados, mas os benfeitores contando conosco nesse auxílio, e em sendo essa necessidade fora da casa espírita, que a gente procure construir adequadamente essa psicosfera para fazer uso da terapia do passe. Mecanismos de ação e resultados, né? Só fazendo aqui uma síntese de que esse passe que nós aplicamos vai na direção de alguém. Então, é uma corrente de energia emanada que chega, né, até a célula do corpo, passando pelos centros vitais, sistema nervoso, sistema endócrino, corrente sanguínea e promovendo os benefícios, a reenergização. Ah, Tânia, mas eu estou com uma doença e que ela não tem cura, então eu não vou tomar o passe. Claro, o passe vai trazer para nós a sustentação para lidar com o processo de adoecimento ou outros processos que estejamos envolvidos. Os resultados, qualidades radiantes do doador, essas qualidades serão muito mais intensificadas na medida que nós possamos estudar mais a respeito, trabalhar a sua renovação íntima, lembrando daquela célebre frase do codificador, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para a sua transformação moral e domar as más inclinações. Então, este é o resultado que se espera de nós para que, enquanto doadores, possamos estar levando essa boa energia. É claro que, se porventura o passista não estiver naquele dia com a condição adequada, a espiritualidade vai atuar, porque é certo, não há prejuízo para o receptor. Nós temos um caso no livro Missionários da Luz, tem um capítulo que é intitulado Os Passes. Salvo engano, acho que é o 22º capítulo. Lá fala que o indivíduo que vai receber o passe, se ele não se colocar favorável à recepção daquela energia, o doador aplica e aquela energia se dissipa. Então, isso vai acontecer também com relação a nós doadores. Se não estamos em condições, vamos transmitir mais aquela energia, ou ela será impedida ou será transformada pela espiritualidade. Imagine nós nos colocarmos à disposição para uma tarefa. Os benfeitores, na avaliação, Tânia não tem condições de ser passista. Vamos isolar todo e qualquer trabalho de bioenergia que ela esteja participando. É bom para nós? Não é. Então, a responsabilidade perante a tarefa será guiada pela nossa consciência. Temos que estar despertos para toda e qualquer responsabilidade que vamos assumir em qualquer atividade que nos colocarmos à disposição na casa espírita. Ah, está faltando, eu vou e me apresento. Lembra quando nós perguntamos só boa vontade
é suficiente? Não. A boa vontade vai requerer de nós outros requisitos que precisamos ir em busca para que sejamos de fato esses trabalhadores. Podemos estar em outras tarefas que vão exigir menos. Quando ele falou em relação até à recepção, é algo que nós precisamos observar, porque o trabalhador, ele não pode ser aquela ovelhinha dócil com aqueles que chegam em busca de socorro e entre os trabalhadores nós sermos amargos, ácidos, exigentes, não compassivos. Então, esse é um grande exercício. Por quê? No próprio relacionamento, nós somos seres gregários. Nós precisamos conviver com o outro e nessa convivência nós estamos crescendo. Mas é aquilo que diz, ele na casa espírita é maravilhoso, dentro de casa é um cavalo. A mesma coisa nós falamos de nós no nosso relacionamento com os trabalhadores e o que a gente é com aquele que chega que é o desconhecido. Estamos usando máscaras, somos essas ovelhinhas amorosas com aquele que chega, mas não conseguimos ser com aqueles que estamos convivendo, não importa a esfera da convivência. Então, isso é um exercício difícil, não é fácil, especialmente porque é na convivência que nós vamos ter os conflitos. É alguém que hoje me ocasionou um dissabor. Eu vou ficar chateada, talvez fique magoada, mas eu devo guardar esse lixo dentro de mim? Não. Aconteceu, vamos ressignificar a experiência. Porque se hoje acontece com a minha amiga aqui, amanhã com ela, daqui a pouco a gente não tem mais nem pessoas para poder estar convivendo dentro do trabalho. Então, onde está o problema? Em cada um de nós, não é no outro. O problema é do outro, mas é também meu. Então, mas o outro é exigente. Seja menos exigente, seja mais compreensível em relação às dificuldades do outro, porque às vezes nós esperamos por demais do outro e não estamos oferecendo. Oferecer para o desconhecido é muito fácil, mas na hora da convivência, então isso é extremamente importante, estarmos refletindo sobre essas relações. É claro que tem pessoas que nós vinculamos com mais facilidade, outras com menos, porque nós trazemos uma história espiritual. Talvez a Maria, que eu tenha as minhas ressalvas, eu tenha tido experiências não muito boas no passado e agora ela está ali sendo colocada diante de mim para que nós possamos refazer a nossa caminhada. E se nós não seguimos nessa direção, vai ficar difícil. Quais são os desafios que precisamos observar em nós para poder vencê-los e estarmos mais fluidos para a tarefa do passe? E aí vemos, no passe padrão, vamos fazer a demonstração dele, mas princípios essenciais, sentido das correntes. A corrente de energia do nosso corpo, ela gira de cima para baixo. Então, esse é o primeiro princípio na hora da aplicação do passe. O passe não é de baixo para cima. Por que ele é de cima para baixo? Porque ele atende ao sentido das correntes do nosso corpo. Sintonia. Onde estará o nosso pensamento naquele momento? No nosso coração, na expansividade do nosso amor, tentando abstrair as suas dificuldades, tentando separar se aquele que chegou até nós é alguém que já tivemos algum tipo de dificuldades
porque não sabemos quem vai chegar. E se de repente chega, eu estou naquela equipe de plantão e foi um desafeto, um dissabor, como é que nós vamos nos portar diante disso? O ritmo, que não é nada acelerado, nem é aquele passe de tartaruga, vamos demonstrar. E a proteção do campo energético, que precisamos ter um afastamento neste momento, porque existe o campo energético do passista e o campo energético do receptor. Então, cada um no seu lugar. E as etapas: relação, dispersão, repouso e doação. Vamos então partir para a prática. Conhecido pode ser até conhecido, mas é preciso haver uma relação entre esta energia, a energia do doador, a energia do receptor. Como eu vou fazer isso? Colocando as duas mãos nessa região das têmporas. Eu posso também, se quiser, estabelecer um contato fazendo uma fricção nas mãos, mas isso não é favorável, principalmente no ambiente onde no atendimento fraterno tem o serviço de passes, tem 3, 4 pessoas, vou ficar. Então eu chego, rapidamente nós vamos sentir o centro das nossas mãos como se tivesse aquecido, esquenta mais. Não é nada muito demorado. Eu coloco, estabeleço esta relação e vou fazer o movimento de retirada da energia. Não tem necessidade de tantos movimentos delicado, sem tocar. Um detalhe importante: não devemos tocar na pessoa. São campos magnéticos e esse confronto de energias pode gerar, né, um choque. Então eu faço 4, 5 movimentos de retirada. Qual seria a duração do tempo de um passe? O tempo de um Pai Nosso. Mas não é Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Eu retiro. Quando eu voltar, às vezes, a gente recebe crianças que estão acompanhadas de um adulto para poder tomar o passe. A criança vai ficar olhando, às vezes, a posição dela. Aí a gente pega, conserta a mão, fecha o olho. Na verdade, a criança ela é um receptor diferente do adulto. E isso, no momento, é claro que a espiritualidade não vai deixar de atuar, porque ela cruzou as mãos na hora que você está aplicando o passe, porque ela está olhando para você, você precisa ter a concentração
para não se desconectar com aquele olhar. Então, tudo, às vezes, a gente vai criando, né, mecanismos para poder trazer impedimentos que, de fato, não seriam impedimentos. É claro que, quando nós fechamos os nossos olhos, nós nos concentramos melhor. Isso não acontece com vocês? Se eu estou aqui olhando, uma mosquinha que passa e já me dispersou. Um movimento diferente, eu já estou... Então, agora, o passista deve estar de olho aberto. Porque se ele fecha o olho, aí eu toco, aí eu mexo, você quebra. Passe em reunião mediúnica. Isso é um outro seminário, mas falando daquele momento final que vamos aplicar o passe coletivo. Aí, às vezes, o passista está lá de olho fechado, já acabou o passe, ou o passe coletivo, quando finaliza a reunião doutrinária. Nossa casa tem muito movimento, é um passe coletivo. Aí ficam todos no corredor e com a mão. Aí um está de olho fechado, todo mundo já acabou de olho fechado, continua lá. E já virou e ele continua daquele lado. Então, precisamos, passistas, a todo instante estar de olhos abertos. Fizemos um movimento de retirada, vem aquele repouso, que é um repouso quase que de imediato para colocação das energias. Podemos somente impor as mãos, podemos fazer como se estivesse colocando as pontas dos dedos, é onde há um maior fluxo dessa energia que vai ser doada. E, às vezes, a gente vê a pessoa vai até... Foi que nós falamos em relação a esse chakra aqui, coronário, que é o chakra da fonte divina, que vai ser o chakra das 1000 pétalas, que será o distribuidor desta energia que estamos colocando para os demais chakras do corpo, porque esses chakras são vórtices de energia que se movimentam para poder fazer essa distribuição. Então, nada de ficar... Às vezes, nós temos a impressão de que quanto mais força, mais energia, mais vigor, mais potente. Tudo isso é só do achismo, porque, de fato, eu posso nem movimentar e a força do pensamento, atuando na intenção de que ele seja beneficiado, que ele receba o que ele está precisando naquele momento. Então, nosso pensamento conjugado com a equipe espiritual estará favorecendo a recepção. É claro que ele precisa também, como ele falou, requisitos do doador. Se colocar à disposição, há. Porque é algo que nós falamos em nossa exposição. Estamos nos dedicando à tarefa, mas aquele que busca tem que fazer a sua parte. E qual é a sua parte? É fazer também a sua caminhada em busca de combater as más inclinações, da sua transformação moral, de verificar o que é que ele precisa estar se modificando em termos de conduta no seu dia a dia, para poder favorecer o resultado satisfatório daquilo que ele está buscando. Terminou, não precisa estar tocando, mostrando que terminou. Acabou, você passa para o próximo, ou se só foi esse, vai ter, talvez, em nossa casa, o serviço de passe, que é diário, manhã, tarde e nos dias de doutrinária à noite. Nós fazemos a leitura fazemos uma oração inicial, uma leitura breve do livro Vida Feliz, com comentário de, no máximo, 10 minutos, e vai para o passe. Acabou o passe, aquele que deseja, a maioria não quer atendimento fraterno, vai embora. Então, é o serviço de passe que funciona conjugado com o atendimento fraterno. Então, quando é que termina esse serviço? Quando aquela pessoa que está fazendo a prece encerra. E aí vai embora. Então, esse é o passe padrão.
é o passe que tio Divaldo ensinou e continua a ensinar em nossa casa. Passes de cura, passes especiais. Ah, Tânia, pode fazer? Pode fazer. Ninguém está dizendo aqui que não pode. Mas o tradicional, o que vai trazer resultados como um passe de cura, é esse aí também. Então, às vezes, nós criamos, né, aumentamos para quê mesmo? Se nesse passe padrão, Jesus, ele olhava e estava curando. Ah, mas eu não sou Jesus. Podeis ser, fazer como eu e muito mais. Aí vem aqueles 4 comandos: expulsai os demônios, limpai os leprosos, levantai os mortos, curai os doentes. Nós podemos seguir isso aí, nos esforçando e levando àquele que busca a nossa participação, que junto com a participação do mundo espiritual estará atuando na direção dele. Então, nós encerramos aqui a nossa parte. Queremos 2 voluntários. Voluntários, já levantaram aí 2. Para que vocês possam fazer essa demonstração. Você levantou para ser? Não. Ah, então foi você aqui que ia levantando. Venha. Pronto, para você sentar. Vamos ver aqui. Nesse momento, Tânia, Núcleo Espírita Teles de Menezes, representado aqui. Serão 2. Eu queria que tivesse... Você queria 2? Mais uma dupla aqui para aplicar e para simular aqui. Uma dupla não, aqui deixa embaixo. Eu ver, pessoal... Uma outra dupla aqui para simular. Então, cada um vai fazer ao mesmo tempo a aplicação e vocês, espectadores, vão estar na observação e depois a gente vai estar comentando. Façam, vocês 2 são passistas? Não? Também não. É? Então pronto, você vai fazer conforme você viu e você conforme a sua prática. Podemos começar? Vamos lá. Palmas para eles. Quer que a gente... Se um dos 2 que receberam cair logo adiante, a gente vai socorrer. Volta aqui que eu quero mais. Mas o que é que a gente pode estar vendo aí, né? Realmente a postura, né, de quem vai dar o passe, de quem vai receber o passe, importante, aqueles esclarecimentos são necessários, né? O conhecimento disto é importante. Nosso amigo ali na questão de fazer essa aproximação ou este início de sintonia, de poder iniciar o processo maravilhoso, né? Então, o tempo para isto, o desejo, o propósito,
como estará sendo o pensamento, né, naquele momento, em sendo aquele instrumento na mão dos benfeitores, esta consciência de que não é força física, não é movimentos desnecessários, né, fungados desnecessários, respirações despropositadas, né, como que o meu é mais poderoso, coisa do tipo. Não, é se entregar naquele momento como um instrumento. Tudo está acontecendo do plano superior dos espíritos responsáveis por aquele atendimento para o irmão que está ali à frente. Talvez a gente tenha uma condição naquele momento não muito adequada, que os benfeitores estarão fazendo a nossa reparação prévia e necessária para depois beneficiar o irmão que está ali à frente. Olha a importância de sermos passistas, não é bacana isso? Não é bacana isso? Não é maravilhoso isso? Mas se a gente estiver com aquele desejo, aquele propósito, aquela reforma íntima, a gente está no caminho certo. Então, buscar este contato, depois imaginar que ao estarmos fazendo os movimentos, a gente está fazendo aquela dispersão, né? Retirando ali algo que não está muito harmônico, desnecessário, ou em vibração descompassada, né? Então a gente está buscando que os benfeitores se utilizem daquele momento ali do que eu tenho de melhor para oferecer para esse irmão, sempre assim, com esse pensamento, e não que eu sou poderoso, eu vou fazer, que eu estou fazendo, que eu não sei o que, tal, como que a gente, a última bolachinha do biscoito, né, do pacotinho, a último biscoitinho, a última bolachinha do pacotinho, não ajuda, não é? Quebrada, não ajuda. Então, este objetivo, esse propósito. Dá para a gente fazer mais dois? Antes de fazer, eu queria trazer um comentário em relação a nós mulheres que usamos adereços. Pulseiras não podem, porque vão chacoalhar. Às vezes, o próprio relógio. Nós conhecemos uma pessoa masculina que o relógio ele fica meio solto no braço, ele não retira na hora de aplicar o passe, e na hora, essa zoadinha que vai aplicando, que vai desconcentrar. Outra questão importante é o uso de perfume. Às vezes nós usamos um perfume muito ativo, e isso pode provocar no receptor algum processo alérgico. Nós tivemos um caso recente em nossa casa, que foi relatado por uma pessoa que trabalha conosco no serviço de passes. O pai dela foi tomar passe em um dos horários lá da casa. E a passista usava um perfume muito forte. Na hora do passe, ele começou a espirrar, espirrar, espirrar. Ele ficou tão constrangido que ele se desconcentrou totalmente do passe. Quando terminou, ele pediu desculpas, que ele era alérgico, e disse que o perfume estava um pouco forte, por isso ele estava espirrando. Então, é outra coisa que nós precisamos ter atenção, porque o gosto do perfume é nosso, mas para esta tarefa, nós precisamos nos privar destes perfumes, né, que são mais fortes, para não trazer prejuízo àquele que vai estar recebendo. A nossa atenção direcionada, às vezes a gente pode estar identificando alguma coisa, por exemplo, uma carteira de cigarro, e aí a gente fica, fuma, queria mostrar para o outro colega que está dando passe em outro. Ou seja, ter o foco na atividade, não é? No trabalho em si, e a gente poder ir eliminando tudo isso que esteja, de alguma forma, que pode estar, de alguma forma, nos direcionando para um outro caminho que não o de socorro, de amparo, né? Vamos ver mais uma demonstração? Mais dois exercícios? Está bastante claro, alguém tem dúvida? Esse é o passe que nós recebemos orientação do nosso querido tio Divaldo, né?
há alguns anos, essa coisa linda está fazendo 97 anos daqui a pouco, mas desde quando a gente se entende como gente dentro da mansão do caminho, do Centro Espírita Caminho da Redenção, é este o passe que é oferecido a todos que lá chegam, certo? Mais uma dupla aqui? Vamos observar mais essa dupla, por favor. Podem começar. Palmas para elas, palmas. Quem quiser. Essa daqui se achou, viu? Chega. Gente, que maravilha, não é? Que maravilha. Só reforçando, hein? O tempo, mais ou menos disso, conforme a orientação do tio, é o tempo de um Pai Nosso, né? 1 minuto e meio, não é isso? Esse é o tempo, normalmente, que o tio aconselha, direciona para nós, não é isso? Mas está perfeita aí a aplicação da técnica, não é? Está perfeita, com simplicidade, mas com certeza deu vontade da gente estar sentadinho aí para estar recebendo esse passe, né? Mas com muita entrega, com muita entrega. Outra questão é, em relação a essa retirada, que é a dispersão, nós mostramos que ela pode ser feita na lateral do corpo, mas também pela frente do corpo. Porque esse momento de dispersão é como se nós estivéssemos retirando aquelas energias deletérias do indivíduo. E depois vamos fazer o momento da doação das boas energias. Neste momento de doação, nós reforçamos a nossa intenção de que ele receba o melhor, de que ele saia renovado, de que ele encontre a solução para as suas dificuldades. Porque às vezes as pessoas chegam com os seus conflitos querendo uma luz para poder tomar uma decisão, para poder fazer uma escolha. E eles também perguntam a nós, eu estou passando por isso, eu faço o quê? Não somos nós que vamos dizer, por exemplo, a um casal que está em atritos no relacionamento, separe ou fique. O que é que ele significa? O que é que ela significa? Como é que você está vendo isso? Então, nós vamos direcionando para que o indivíduo ele possa encontrar a solução daquilo que ele está buscando. Mas o momento do passe é um momento de preparação também para que o indivíduo, ele, ainda não encontrando a diretriz para poder fazer a escolha que ele quer fazer, ele saia mais tranquilo, mais harmonizado, menos inquieto, menos ansioso. E às vezes isso acontece ali naquele momento, ele esquece temporariamente as suas dores, mas saiu da porta, aí já volta. Aí vem a conexão, né, do nosso pensamento com essa fonte da vida, está nessa busca incessante de Jesus, porque às vezes parece que Jesus está tão distante, não, ele está aqui junto de nós e nós podemos fazer com que ele seja um morador no nosso mundo íntimo e não um hóspede. Ele é um morador, na medida que nós estamos nessa conexão mais intensa
a ele, né? Ok, dando seguimento aqui agora às perguntas, vamos ver se a gente... Maravilhosas perguntas, viu? Todas. Mas vamos ver aqui, ó. E muitas das coisas aqui a gente realmente já comentou aqui, a gente repassa. Existe um tempo específico para a aplicação dos passes? Mais ou menos, conforme a orientação, o tempo de um Pai Nosso, né? Ali da dispersão, da doação. Quais as recomendações em relação aos locais de aplicação dos passes, né? No local que seja necessário. E em estando o local sem as condições de harmonia melhores, propícias para o acontecer da terapia, que a gente procure promover estas adequações deste local, não é isso? Para que tenha um resultado esperado, o melhor. Deixa eu seguir aqui, que tem duas perguntas relacionadas ao local. Como podemos aplicar o passe fora da casa espírita? Sem dúvida. Eu vou dar continuidade, mas a outra é como fazer para dar o passe fora da casa do centro espírita. A recomendação é você não ir sozinho. Todo passe que vai ser aplicado fora da casa espírita, você deve ir acompanhado. Por quê? Porque você acompanhado tem uma testemunha do que aconteceu naquele momento. Digamos que você vá sozinho e a pessoa vai dizer que piorou, a pessoa vai dizer que você fez isso ou fez aquilo. Cadê a prova? Então, a recomendação é possível sim. O ideal é que ele seja feito na casa espírita, mas não tendo condições, às vezes, a pessoa está em um estado de saúde, não pode se locomover, e aí você pode ir à casa, você pode ir ao hospital, mas sempre acompanhado. E lembrando, quando nós vamos fazer esse passe fora da casa espírita, que também tenhamos um livro de mensagem para fazer essa leitura preparatória, um breve comentário, que pode ser o evangelho de preferência, né? Tem um caso interessante de uma pessoa que frequentava a nossa casa das primeiras horas. E tio Divaldo observou em uma palestra pública que aquela pessoa, ela tinha uma irradiação, uma luminosidade, que ele a convidou para ela ser passista. Só que era uma pessoa da raça negra e que ela própria se sentia diminuída. Imagine isso lá nas primeiras horas, talvez década de 50, 60, na nossa casa. E aí orientou a ela o passe padrão e que ela pudesse ir junto com alguém, aplicar passe. E isso aconteceu onde ela morava, sempre era chamada. E tio Divaldo orientou ela a levar o evangelho. Passaram-se os anos. Depois, ela chegou para tio Divaldo e mostrou o diploma de que ela foi alfabetizada. E aí, na hora, tio Divaldo pensou, poxa, eu mandei ela levar o evangelho, ela lê. E se ela não sabia ler, né? E aí, tio Divaldo perguntou, mas e quando eu dei a orientação a você, que fizesse uma leitura, eu estou vendo que você não sabia ler. Ela não tinha problema não, ela levava o livro e dizia, agora você vai abrir aqui uma mensagem e você vai ler. Então, né? Você lê não, então não precisa ler não, a gente vai só... Então, para poder, né, a gente ver o que é a intenção, o que é a boa energia, o que é o sentimento de amorosidade, que independe de qualquer coisa em termos de instrução, de tudo, de raça, cor, que são bobagens, né, que a própria sociedade vem criando, né? E aí nós queremos também trazer um exemplo de uma pessoa que nós conhecemos, um brasileiro, na cidade de Nova York. Nós estávamos lá, eu ia fazer palestra em um centro, e ele foi a pessoa que foi nos pegar no hotel para levar ao centro.
E conversando, né? Ele é do interior da Bahia, inclusive, morava lá há mais de 20 anos. E aí ele estava dizendo, ele é homoafetivo, que quando ele levantava para dar passe na casa espírita, as pessoas ficavam olhando. E ele teve a oportunidade de conversar com o tio Divaldo a respeito, e o tio Divaldo disse, continue aplicando o passe. Então, somos nós que criamos as restrições, quando, em verdade, naquele momento, o que está valendo são os nossos pensamentos, a nossa vontade, a nossa intenção, que vai estar canalizando a boa energia com a ação simultânea do mundo espiritual. Pode ser. Vocês poderiam falar sobre outros tipos de passes? Existem outros tipos de passes, mas não é a proposta na nossa casa, no Centro Espírita Caminho da Redenção, de prática de outros tipos de passes, né? Então, o passe é esse, passe básico, né? Extremamente simples, em que, mais uma vez, a gente reforça, estará no merecimento de quem está ali para receber a ajuda e nos benfeitores espirituais. A técnica em si é importante? Mas é uma partezinha pequena. Vale muito mais, conforme foi dito aqui, esse envolvimento, esta vontade, esse propósito, esse desejo, e os benfeitores estarão fazendo o que realmente a pessoa necessita, contando conosco, né? Então, e precisaríamos de muito mais tempo para a gente, de repente, estar abordando aqui outros tipos de outro seminário, né? Bom dia. Existe um médico na Cidade Baixa, não conheço, né? Que atende olhando no fundo dos olhos do paciente. Isso seria algum tipo de mediunidade? Ele é testemunha de Jeová, né? Então, se a gente for ver o que nos disse Kardec, que todos nós somos médios, uns mais, outros menos, alguns numa faixa, numa condição diferente de outros, né? Então, possivelmente, Jesus não olhava para a gente e tirava o raio-x completo. Então, talvez esse irmão aqui, em olhando os olhos, consiga estar recebendo dos benfeitores a informação necessária para que ele possa dar o auxílio. Talvez um pouquinho mais à frente, ele não precise olhar nos olhos, ele olhe, né, como um todo e perceba ou receba dos benfeitores o que é que precisa ser direcionado ou canalizado para aquela pessoa ali, né? Então, por certo, deva ser, né? Está valendo, não é isso? Tem duas perguntas aqui relacionadas à unidade de terapia intensiva. Pacientes internados em UTI, respirando através de aparelhos, estando o espírito desligado do corpo físico, podem receber e serem beneficiados pelos passes? Eu só queria fazer uma ressalva, que o fato de estar na UTI respirando por aparelho não significa que está desligado. O espírito está ali ligado ao corpo. Desligado já teria desencarnado. Talvez a expressão fosse desprendido, né? Que nós nos desprendemos parcialmente no momento do sono, que pode estar em um estado também comatoso. Às vezes a pessoa passa 5 anos sem interagir com o ambiente, né? O passe, ele tem benefício em qualquer situação. Seguindo a pergunta ainda de UTI, eu trabalho na UTI e, neste caso, uma pessoa, quando está desencarnando, ao estar perto delas, estou ajudando com a minha energia no processo de desenlace? É óbvio. Na verdade, qual é o nosso conhecimento de que a pessoa está desencarnando? Porque se a gente tem um aparelho ali que nos mostra a monitorização, aí ele vai ficando naquela linha reta, isso é um indicador. Mas aquilo que parece ser, pode não ser.
E o passe vai ajudar, sim. Às vezes a gente não precisa nem estar no movimento do passe, só na fala. Você já chegou a sua hora. Já fiz isso, eu sou enfermeira. Hoje atuo como docente, já há alguns anos. Mas já falei muito a pacientes que nós sabíamos que estavam nesse processo de desencarnação, que chegou o momento, que já se despediu, que fosse em paz. E, de fato, isso aconteceu. Inclusive, com pessoas próximas da nossa família, tivemos também essa experiência de já sair da unidade semi-intensiva, aquela linhazinha reta lá do aparelho, ter tido a conversa quando eu saí meia hora depois do comunicado que tinha ido a óbito. Então, o passe, ele vai ter também o seu auxílio no momento do desprendimento. Vamos lembrar do filme agora, Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Lembram que eles se prepararam, Aniceto chegou para poder preparar o desenlace, e aí chegam os obsessores para poder sugar a energia. Aniceto, Edson Celulari, querendo, e aí aconteceu o quê? A oração do neto de uma criança, um adolescente de 12 anos. Então, pode parecer que vai, o passe no mundo espiritual vai ajudar, sim, nesse desligamento, mas naquele momento houve uma interferência superior e como foi favorável isso, né? Estamos chegando realmente no finalzinho aqui, né? E aqui nós já falamos dessas duas. Podemos aplicar o passe fora da casa espírita? Sim, né? Já respondi essa. Como fazer para dar o passe fora do centro? Já foi, é isso que já falamos. Eu respondi, você pegou. E a ultimazinha aqui. Bom dia, poderia nos falar brevemente sobre a hidroterapia? Também acho que vai um outro seminário talvez, né? Nós não conhecemos, mas já ouvimos falar, né? Piscinas, água aquecida, 32, 34 graus ou outra temperatura, para dar aquele condicionamento muscular, não é? São técnicas, a gente vê muito pessoas de esportistas, né? Que faz uso disso para ter uma recuperação mais rápida, coisa do tipo, na questão física, né? Na questão física. Mas não é prática da nossa casa, não é prática espírita, é uma terapia auxiliar, né? Alternativa. Está fora do propósito, do objetivo, eu acredito, que da casa espírita, né? Tem duas questões relativas a pets. Vamos fazer a leitura aqui. Pets. Dogs. Au, au. Nossos pets amados podem também ser beneficiados pelos passes. Como seria esta aplicação? Poderia falar sobre o passe espiritual nos animais domésticos? O que é mesmo um animal? É um ser vivo. Só que ele está no reino animal. Nosso princípio evolui do mineral até chegar ao arcanjo. Estamos hoje no reino hominal, mas tivemos no reino animal, no vegetal. Esse princípio evoluiu. Podemos sim. O que é o passe mesmo, gente? É só a imposição das mãos? Pensamento, vontade, direção. É claro que um animal não vai ficar sentadinho, paradinho e receber o passe. Pode até, por um processo de educação, eles são direcionados e, com o passar do tempo, eles ficariam paradinhos. Qual seria o mecanismo? O mecanismo não é da retirada da colocação, a imposição, mas o direcionamento do pensamento, ele já funciona como este grande exercício. Como funciona o passe à distância
especialmente os virtuais. Vimos isso muito no momento da pandemia. Hoje, alguns ainda continuam. É a intenção, é o direcionamento. Eu posso, digamos, eu tenho alguém doente que eu conheço. Pedir àquela pessoa que naquele momento se concentre, faça uma oração, e o meu pensamento direcionar a energia para ela e a espiritualidade está atuando. Quando falamos de passe à distância, não podemos esquecer que o passe não é só a presença da pessoa que vai direcionar. O pensamento vai atuar e a espiritualidade pode se utilizar de energias de encarnados que estão próximos para poder dar esse direcionamento. E tem aqui uma última pergunta, eu acho, né, filha? No slide mecanismo de ação é citado o karma no item resultados. Pode explicar melhor, por favor, esclarecer o que é karma? Lei de causa e efeito, débitos contraídos, dívida que vai ser ressarcida. Nós falamos bem rapidamente nesse slide por conta de um tempo. Nosso orientador disse, vamos dar mais tempo para a parte prática e para as perguntas, e aí nós voamos. Quando nós falamos anteriormente daquele momento que nós temos a boa intenção, o indivíduo está ali, está receptivo, mas ele não vai sair curado da sua doença. O passe deixou de ter os seus benefícios? Não. Mas eu tenho uma dívida contraída, que é exatamente o que está posto ali como karma, que na minha busca, nas minhas ações, eu posso amenizar este débito. Talvez eu tenha passado por um acidente e tomando passe com outras terapias, eu tenho as complicações deste acidente que são amenizadas, que poderiam ser mais graves. Por conta de quê? Das minhas ações ou não. Mas toda lesão que nós ocasionamos por conta das nossas ações vão gerar marcas no nosso corpo intermediário. E essas marcas, elas precisarão ser subtraídas, que vem através das expiações. Allan Kardec define isso no livro Céu e Inferno, capítulo 7. Expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais decorrentes de uma falta cometida. É o karma. Aquela dívida que eu preciso ressarcir. Vou deixar de tomar passe por causa disso? Não. O passe vai me ajudar e muito. E eu lembro que eu falei aqui, até a lidar melhor com aquela condição desafiadora que eu estou vivenciando. Então, eu acredito, tudo que chegou aqui foi respondido. É isso mesmo, é com você agora, meu amigo. É com você. Bem, pessoal, é uma manhã muito prazerosa e nesse momento nós queremos expressar a nossa gratidão aqui a Tânia, a Zé, certo? Que com muito zelo, né? Muito zelo, muito carinho, essa entrega e esse trabalho profundo que o projeto Manuel Filomeno Miranda faz já há aproximadamente 3 décadas, né? Começou no ano de 90, com a reunião daqueles meninos, né, que conceberam esse grande propósito, né, esse grande grupo de apoio às casas espíritas, desse trabalho de dedicação, né, e de estudo, acima de tudo, desse ambiente da mediunidade, do passe, enfim. Então, a primeira coisa aqui é a nossa gratidão aqui a Zé, a Tânia, por essa aquiescência ao nosso pedido e essa experiência maravilhosa que essa manhã todos nós tivemos. Em segundo momento, nós queremos agradecer
né, a todos e todas que vieram aqui ao AMAR na manhã de hoje, né, começando aqui pelo grupo, né, dos trabalhadores do AMAR, né, que vieram aqui para... Não, peraí, pessoal, eu não pedi palmas para ele, palmas, palmas aqui para Zé e Tânia, certo? E nós vamos pedir também os trabalhadores aqui, o grupo do AMAR que veio para esse aprimoramento. Nós queremos pontuar também, eu não vou chamar por nomes, né, porque senão a gente demoraria muito. Então, eu quero chamar aqui e destacar a presença hoje também aqui no trabalho, aqui, porque ela só veio ela aqui, da Associação Espírita Humberto de Campos, Dona Augusta, certo? Então, parabéns aí, Dona Augusta. Eu quero destacar o Centro Espírita Caridade e Trabalho, o grupo Caridade e Trabalho aí. O Caridade e Trabalho fica no Marbac, é isso? Castelo Branco, ok. Dona Neuza do Celeiro de Paz, Dona Neuza, cadê Dona Neuza? Já foi? Porque aqui está marcado o nome dela, do nosso, né, da nossa instituição co-irmã aqui do CD3, né? Dona Neuza do Celeiro de Paz. Aqui nós temos também, peraí, desculpe aí. Celeiro de Paz, não é Dona Lúcia, não, é Dona Lúcia, né? Então houve um erro aqui, eu estou olhando aqui, é Dona Lúcia que é representante do Celeiro de Paz, e houve uma troca aqui na ficha de inscrição. E temos também a Casa Espírita, Dona Daiane, da Casa Espírita Obreiros do Porvir, é isso mesmo? Dona Daiane está aí, não? Então houve uma pane aqui no computador, trocou os nomes aqui. Dona Daiane é do Mensageiro da Luz, que é o nosso, né, a nossa antiga Casa de Arapiraca, tão bem conhecida aqui no movimento, né, Eterno Arapiraca, né, trabalhador incansável do movimento também. Então nós temos aqui, deixa eu ver mais uma vez, destacar aqui a visita, né, que nós tivemos aqui, né, o prazer de receber o grupo de Maragogipe, Centro Espírita Kardecista Nosso Lar, veio direto de Maragogipe, e eu quero destacar Maragogipe presente, e destacar aqui, pessoal, Dona Rutileia, olha que beleza que ela faz, olha que negócio bonito, olha que negócio lindo que ela é. Pronto, as Marias do Amor de Dona Rutileia. Eu quero destacar que Dona Rutileia é bailarina, artesã, e ela tem um trabalho interessante lá em Maragogipe. Eu já falei com ela aqui que ela vem aqui fazer uma apresentação. A gente vai, né, na parte do balé, então a gente agradece a gratidão imensa do AMAR, né? Mais uma outra bonequinha aqui, ela faz aqui nas duas modalidades, né? Ela faz, né? Então, talvez até pedidos aí, né, Dona Ruth? A gente pode ver aí algum pedido aí em lote para distribuição, né? Vamos fazer aí, quem sabe até para o Natal, às vezes a gente tem campanhas de Natal e tal. Bom, e a gente destaca mais aqui, deixa eu ver, o nosso GEPEC, Dona Angélica do GEPEC presente. GEPEC, essa instituição centenária, né, do movimento espírita, né, lá na Graça. Então, Angélica está aqui prestigiando. CD1, exatamente. E aí o nosso querido Teles, né? Não pode. Teles de Menezes, Núcleo Espírita Teles de Menezes, esse amor é antigo, certo? E nós temos também mais a nossa amiga Dona Vilma, que vem lá de Itapuã, do Centro Espírita Irmã Caritas, Dona Vilma também. Então, eu creio que eu não esqueci de ninguém, né, certo, nesse processo. Para a gente finalizar, avançamos, nós temos aqui 3 livros para homenagear e contemplar quem veio hoje aqui. Eu vou pedir, né, obviamente, para os meus médios que estão aqui ao meu lado, certo? Eles vão dizer, agora obviamente, né, só vão ganhar os livros quem permaneceu até o final.
Então, eu tenho uma numeração aqui de 1 a 48, certo? 1 a 48. 12. Atenção, número 12. Não, 12 sou eu não vou. Eu vou passar o livro, certo? Certo, vamos ver de outro nome. Outro número. Então pule para o 13. 13, Edna Moreira. Não, esse livro, né, Edna, eu separei alguns livros pensando no passe. Eu pensei assim, quem aplica passe tem que ter pensamento positivo. Então, pensamento positivo, a foto, pensamento positivo. Para o médio agora. A foto. Deixa eu tirar aqui perto do dois, né? Pronto. Vou sortear para vocês, meus amigos. Número 1. Número 1 que ganhou foi Joseval. Não, ele 48? 48, então é Dona Vilma que ganhou o pensamento. Dona Vilma, Dona Vilma vai tirar foto lá. Dona Vilma vai ganhar o livro E agradecer pela recepção de Edna. Eu já conheço a Amar há muitos anos, inclusive vim hoje pela divulgação que nós estávamos na FEB juntos, e eu disse, eu vou inscrever ela tinha me pedido, minha filhada, o grupo de Maragogipe, Rutinha é minha filhada, entendeu? Então, minha comadre, o marido, veio todo mundo. Aí eu disse, eu vou agradecer a recepção de Edna, porque, graças a Deus, é isso que nós precisamos. Fraternidade, solidariedade, compreensão. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui na AMAR. Um dia, aquela carona que você me deu no caminho foi ótima. A senhora ganhou o livro. Pronto, para trabalhar pensamento positivo. Para aplicar passe. Passe, pronto. Então, Dona Vilma, a gente agradece. Pronto. Oh, meu Deus, Vilma do Caritas. Vilma com V de vida. Vilma com V de vida, é assim que eu me apresento. E represento o Centro Espírita Irmã Caritas como toda a comunidade espírita, porque entrei no espiritismo pelo movimento espírita, Joilson. E aqui estou como espírita hoje, graças a Deus. Convido vocês, gente, no período de carnaval, ir para a Mansão do Caminho com a juventude ninarueira, participar de uma reflexão de um livro que aqui foi citado, de Leon Denis. Então, nós vamos fazer reflexão sobre Leon Denis nos 4 dias de carnaval. Inclusive, tia Tânia vai estar lá fazendo também o trabalho na segunda-feira. Então, gente, vai ser um trabalho maravilhoso. Inscrevam-se. Ok, obrigado, Dona Vilma. Dona Vilma lembrou sobre esse período importante de carnaval. Vale destacar também a CONGEB, né? Que é o Movimento da Juventude Espírita do Estado da Bahia, que vai acontecer em Serrinha. Bom, eu vou sortear mais aqui. Bom, eu me lembrei que quem aplica passe precisa estar sintonizado e nós trouxemos aqui uma agenda, a agenda do dia que eu dou passe. Então tem uma agenda, 1 a 48, qual é o número, Dona Tânia? 22. 22, Daiane Silva, tá aí? Dona Daiane, a nossa representante do Imensa. Dona Daiane vai ganhar, certo, a agenda para que ela faça a programação de passes lá né, da Casa de Arapiraca, lá, do estudo. Então, seja bem-vinda. Tirar a falta aqui, Dona Daiane.
E por fim, nós temos esse livro aqui, tem um título, esse livro é do Projeto Manuel Filomeno, Atendimento Fraterno. Quem aplica a passe tem noções de atendimento fraterno. Então, vamos ver, 1 a 48 aí, Zé? 5. Número 5. 5, Dona Antonizete. Dona Antonizete ficou até o final, então ela vai ganhar, ela vai estudar, ela vai ser a nossa atendente fraterna do Amar, Dona Izete aqui do Amar, certo? Dona Izete, aqui no meio. Dona Izete, né, vai ler essa obra importante. Maravilha. Pessoal, no mais, eu vou pedir só aqui para finalizar que Tânia, certo? Agradecemos mais uma vez essa energia maravilhosa dessa manhã, certo? Esse material que nós tivemos. Então, vou pedir aqui a Tânia, eu vou colocar uma música para ela fazer a prece de encerramento. Antes da prece, eu queria anunciar que nós vamos fazer um seminário lá na Mansão do Caminho sobre atendimento fraterno no dia 23 de março, das 16 às 19 horas. E vai ter a gente dá o intervalo, o encerramento é com o nosso tio Di. 23 de março, se programem. Março. Vai sair pelo Simpla. Vamos então, neste momento, buscar a quietude íntima, pensando em nosso Mestre Jesus. Ele que nos acompanha com tanta amorosidade, aguardando a cada momento que possamos ser os teus servidores fiéis. Especialmente Jesus, na tarefa dos passes, onde buscamos mais intensamente a conexão contigo. Que sejamos fiéis à proposta que abraçamos. Que os conhecimentos desta manhã possam repercutir em nós como propostas de melhoria da nossa atuação, verificando, Jesus, quais são os pontos que ainda estão a desejar, e através desta reflexão, seguirmos com vontade e perseverança aos nossos propósitos. Agradecemos, Jesus, a presença carinhosa dos benfeitores e dirigentes desta casa, das casas espíritas aqui representadas, e que possamos seguir para os nossos lares, abastecidos deste sentimento de amor que emana do nosso Pai, se irradia sobre cada um de nós, e que levemos este sentimento a quantos vamos nos deparar a partir de agora. Em teu nome, Mestre, em nome de Deus, da nossa Mãe Santíssima e dos Espíritos bons, nós encerramos o nosso seminário com o desejo de que siga conosco, agora e sempre. Que assim seja.